Irmãos, saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo. Vou continuar trabalhando a respeito dos títulos, né? Como Elion, Shaddai. Como eu disse, a expressão El, aqui, né? Do hebraico ali. A expressão ela diante do campo, tanto fenício ali, o aramaico, esse termo aqui, ele tinha, né, o conhecimento de ser uma força, ele tinha ali, esse termo aqui, ó, sair da frente, esse termo elo, ele tinha o conhecimento ali de ser conhecido como força. A ideia era essa, de força, de poder, diante desse campo semítico cananeu, aqui, ó, diante do campo. Semítico, cananeu, entendeu? A ideia era essa, de força, de poder. O próprio Ugarit também nos mostra isso, que essa expressão, ela indicava exatamente isso aí. Quando nós pegamos a própria expressão também, Elion, entendeu? Elion aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês verem. Elion. Também ela era encontrada diante de um campo semítico. Ela era encontrada diante de um campo semítico ali. A origem dela também veio nos cananeus, nos ugaríticos, onde era usado ali como também um epiteto para o supremo dos deuses ali. Entendeu? Ela também vem da sua origem aqui, ó, dos campos dos cananeus, o ugarítico. Entendeu? Ela era usada ali para os deuses da época. Era um epíteto. Entendeu? Usada também em sepulturas, mostrando ali o determinado local, o apontamento. Quando você pega apenas a expressão Eli, ou ele, que ali quer dizer alto, né? Alto, ou elevado. É por isso que a expressão Elion, vou pegar aqui, por isso que a expressão Elion, ela está voltada para o próprio Deus Altíssimo. Deus Altíssimo, porque era assim, era conhecido na época. Assim era conhecido na época. Entendeu? Um Deus Altíssimo, um Deus bem alto, né? O qual tinha ali uns epitetos, ugaríticos, cananeus, entendia desta maneira, esse Deus supremo, supremo, o Elion era a supremacia, o Elion era a supremacia ali, onde estava acima de todos os deuses, era um Deus realmente altíssimo. Então esse Deus, esse termo aí, ele é aplicado para o próprio Deus. Quando você vê no próprio Gênesis 14, versículo 18, quando você vê no próprio Gênesis 14, aqui ó, versículo 18, esse termo é usado ali, como eu mostrei, entendeu? El, que quer dizer alto, elevado, nós pegamos o sufixo aumentativo, que aqui no caso é essa outra expressão on, entendeu? E pronto, seu pronário coloca Deus Altíssimo, que se encontra aqui. A outra expressão é Shaddai, que também se encontrava, olha isso, entenda, que também se encontrava, Shaddai, vamos ver aqui, ó,
uma expressão Shaddai. Ela se encontrava também diante de um termo, aqui, ó, que diante da tradução, para muitos, quer dizer todo-poderoso, porém Shaddai, o termo mesmo, é bem mais voltado do que isso. Aqui, ó, o todo-poderoso. Deixa eu pegar outra. Então, e esse termo aí, ele já se encontrava, entendeu? Ela era considerada como o Deus que nutria, o Deus que sustentava, o Deus da montanha. Quando você pega apenas a expressão Shad, aqui ó, Shad, apenas a expressão Shad, entendeu? Isso aqui é o que? A montanha. A saber que Shad também quer dizer seio. Então, para muitos, o Shaddai era um Deus da montanha, um Deus que nutria, um Deus que nutria, um Deus que sustentava. Um Deus que sustentava. Porém, esse termo já se encontrava usado ali diante também do próprio campo semítico. Era um tipo de divindade semítica ali no deserto. Não tem para onde correr. Aqui, ó. Aqui também, diante do campo semítico ali, esse Deus, ele era um Deus. Aqui, ó. Ele era um Deus ali que era considerado como um Deus que sustentava, um Deus que nutria diante do campo ali semítico. Então esses termos, eles já existiam e eram voltados para esses deuses. A própria história, a própria arqueologia, o próprio conto mostra a veracidade desses termos. Porém, esses termos são pegados e aplicados realmente para quem é um Deus criador, realmente para quem é um Deus altíssimo, realmente para quem é um ser, um Deus que nutre, um Deus que sustenta, um Deus que alimenta, um Deus da montanha. É desta maneira que é interpretado no meio hoje eclesiástico, a saber, porém, que todos esses termos eram típicos, né? Era tipo de divindade, Uns é Yahvé, como eu mostrei, Deus guerreiro do deserto. O El seria a ideia de força, de poder ali, um Deus com força. O próprio Elion era um Deus altíssimo ali, um Deus alto, bem elevado. O próprio Shaddai era considerado como um tipo de divindade ali do deserto. Um Deus que nutria, um Deus que sustentava. Entenda isso e compreenda. E para terminar, a própria expressão também Baal, né? A própria expressão aqui, Baal, a saber que Israel, quando se divide, fica 10 tribos para o norte e 2 para o sul, a tribo do norte passa a chamar Deus de Baal. Se você sair aqui da frente para você ver, se você não sabia, passa a saber agora. A expressão aqui é o Baal. Entendeu? Expressão aí. Desculpa, meus irmãos, que eu estou ruim de tosse mesmo. Aqui, ó. Expressão de Baal, entendeu? Que tem ali por significado tanto Senhor, mestre, né? Que é o significado até mesmo marido, voltado para a própria uma divindade também, que era o Baal. Porém, o nome aí ele era bem aplicado ao deus cananeu ali da tempestade. Era o deus cananeu da tempestade, que era o sentido, nós vê aí sendo o rival ali, né? Do próprio Deus, quando você vê o próprio Reis, aqui ó, o próprio Reis 18, você vê que no texto eclesiástico bíblico, esse Baal era o rival de Deus no texto de Reis 18 ali. Porém, esse termo Baal já existia. E dentro do campo semítico, era um deus da tempestade. Era um deus, aqui ó, da tempestade. Esse termo aí, Baal, ele já era usado, entendeu? E o Israel, ele passa a possuir.
esse termo aí, você vai ver. Entenda esse grande processo aí. Israel chega um momento que ele envolve aqui no meio diante. Então, meus irmãos, esses termos já existiam, que isso possa ficar bem claro. Saudação de paz da parte do Senhor Jesus o Cristo.